Boa noite. Estamos começando mais um Roda Viva pela TV Cultura de São Paulo. O nosso entrevistado de hoje é cantor, compositor, vereador, militante de movimentos ecológicos, presidente do movimento Onda Azul. O nosso convidado desta noite é Gilberto Gil. Para entrevistar Gilberto Gil no Roda Viva de hoje, nós convidamos a jornalista Paula Dipp, Jean Rocha, correspondente do jornal inglês The Guardian, João Gabriel de Lima, subeditor de artes e espetáculos da revista Veja, Maurício Kubrusli, repórter da TV Globo, Astrid Fontenelle, apresentadora do Disque MTV da TV Abril, Humberto Werneck, repórter do Jornal do Brasil, Catarina Arimateia, diretora de redação da revista Fama, e Sérgio Groisman, diretor e apresentador do programa Matéria-Prima da TV Cultura. Você que está em casa assistindo o programa e quiser fazer perguntas por telefone, pode chamar 252-6525. 252-6525. A Bernadette, a Cristina e a Yara estarão anotando suas perguntas para Gilberto Gil. Boa noite, Gil. Boa noite. O maestro Júlio Medalha, apresentei você cantor, compositor, vereador, agora militante de movimentos ecológicos. O maestro Júlio Medalha esteve aqui nesse programa semana passada e falando, de certa forma, sobre o marasmo da música brasileira. Ele disse que, entre outras coisas, a culpa disso é porque os baianos estão dormindo, não querem mais nada com o basquete. O que você acha disso? Não, como se os baianos estivessem dormindo. Primeiro, como se só os baianos fossem responsáveis. Entre outras coisas, os baianos. Pois é. Ele fala, outro dia eu encontrei com o Júlio. Nós participamos de um pequeno conselho, artístico, de um prêmio desses que se dá no Brasil. E nós tivemos uma reunião e ele se queixou muito disso. Vocês não fazem mais nada, o Chico Buarque não faz mais nada, não sei quem não faz mais nada. Era como se, quase que eu pensei assim, mas também o Júlio Medalha não faz mais nada. Quer dizer, e não é necessariamente isso. É uma coisa de geração. Ele estava ligado a um momento em que nós e ele junto, porque tivemos colaboração muito estreita durante uma época, que nós estávamos muito ativos, com muitas metas, com muitas coisas, muitas prioridades que diziam respeito a intervenções claras assim no processo cultural brasileiro, principalmente com música, que era o que a gente trabalhava, a coisa do tropicalismo e tudo aquilo, e coisas que foram feitas, etapas que foram vencidas, coisas que foram, enfim, e as pessoas continuaram. Eu, por exemplo, mesmo depois daquela época, continuei fazendo muita coisa, fiz bastante coisa, até o trabalho, digamos assim, mais popularizado, a parte mais popularizada do meu trabalho, veio depois daquilo, nos anos 70, entre os anos 70 e os anos 80. Produzi muito, foi quando desenvolvi minha carreira internacional, foi quando desenvolvi esse trabalho mais popular, de alcance de massas mais amplas no país inteiro, enfim. E uma coisa que, aliás, ele não gosta, porque, e essa é uma das razões, quando ele fala que a gente deixou de fazer certas coisas, ele um pouco se refere ao fato de nós termos, alguns de nós, no meu caso, por exemplo, desprezado um pouco o cultivo mais elitizado que significava as primeiras inserções do tropicalismo, o que tinha sido todo aquele movimento aqui em São Paulo e no Rio, que era um movimento promovido por elites artísticas, musicais, etc., às quais ele pertencia e tal. E o fato da gente ter vulgarizado um pouco mais nosso trabalho, ter massificado um pouco mais nosso trabalho, é uma coisa que irrita muito. Agora, você falou, naquela época você estava muito ativo, você continua ativo, só que a sua atividade está dividida agora entre política, militância ecológica e música. As importâncias aí se equilibram, você... São facetas diferentes dessa coisa de cidadania, desse sentimento de responsabilidade com a comunidade, com a sociedade a qual você pertence. E também uma mudança de enfoque naquilo que são prioridades pessoais. Quer dizer, a gente diversifica por traço de personalidade. Outros não, outros artistas gostam de estarem afeitos àquilo, restritos ao cultivo do trabalho artístico, se dedicam exclusivamente àquilo, etc. Eu, por acaso, por várias razões que são de natureza muito subjetiva, muitas
delas, passei a fazer muitas outras coisas. Agora, eu vi você outro dia numa entrevista na MTV falando depois o Humberto Werneck tem uma pergunta, por favor. Eu vi você falando isso numa entrevista na MTV, que você estava fazendo muitas coisas e que às vezes você se ressentia de não estar fazendo muito bem uma determinada coisa. Não dá para fazer muito bem política, não dá para fazer muito bem música. Eu sei disso, mas eu também sou uma pessoa que não tem muito mais essa preocupação com a coisa de fazer tudo muito bem. De fazer tudo muito bem, não. Porque eu acho não é preguiça. Porque eu acho que tem pessoas que têm que se dedicar, que têm que estreitar o foco e se especializar em determinadas coisas e otimizar a realização daquelas coisas, e isso é uma função, e muitas pessoas devem se incumbir dessas funções em função de pendores pessoais, de traços de personalidade, etc. E outras pessoas têm que fazer o contrário, tem que ser semeadores sem olhar para trás, como eu costumo insistir nessa imagem. Aqueles que saem semeando sem nem se preocuparem em olhar para trás e ver se as sementes brotaram ou não brotaram. O trabalho dele é semear. O semeador não se responsabiliza pela colheita. Humberto Werneck, por favor. Entendeu? Tem essa coisa também, essa coisa de semear os ventos e tal. Isso requer um certo desprezo pela otimização de cada processo em particular, quer dizer, da finalização, dos finalismos, quer dizer, não fica muito finalista. E eu não sou, eu perdi um pouco, eu já nunca fui. Nunca fui. E cada vez fiquei menos finalista. Essa coisa de compromisso com a história pessoal, compromisso com a história mesmo, do seu tempo e etc. Não é muito da minha coisa. Então eu me lembro, quando eu estava em Salvador, ainda adolescente, eu estudava na escola de administração, eu trabalhava na alfândega, eu participava das tertúlias musicais com Caetano e Bethânia Gal, o pessoal todo que estava aparecendo. Eu dirigia programa de calouros na televisão, eu fazia não sei o que, fazia muitas coisas e sempre foi um traço de minha personalidade. Você fazia muitas coisas, continua fazendo muitas, né? Agora, sem cobrança nenhuma, o que a gente observa é que a sua criação musical, o espaço da música na sua vida, na sua atividade, está hoje muito rarefeito. Você diria que você já deu assim, o seu recado mais importante em termos de música? O essencial em termos de música que você tinha de fazer já está feito? Isso é difícil de dizer. O que eu fiz, eu acho que está feito. É significativo para mim, pessoalmente, e chega a ser significativo para o que se chama cultura musical brasileira. Sou referido nas coisas todas. O que resta a fazer, quer dizer, o que poderia ser feito ainda, fica muito na dependência do interesse pessoal meu nessa coisa. Quer dizer, continuar uma obra, aprofundar essa obra, avançar nessa obra. Esse interesse, ele existe, mas ele não existe como foco exclusivo, como poderiam as pessoas imaginar que devesse ser, que assim eu devesse encarar. Mas não é assim que eu tenho encarado agora, porque eu estou fazendo outras coisas, eu gosto. As pessoas dizem, mas você fica ali na Câmara de Vereadores, aquilo não tem nada a ver com você é um peixe fora d'água naquilo. Mas é preciso haver os peixes fora d'água nos lugares. Ainda há pouco eu estava lendo o Fernando Henrique falando sobre o Mário Schember na política e etc. Ele dizia, o Mário Schember era um pouco peixe fora d'água, e até ele próprio se atribuía essa visão de peixe fora d'água na política e etc. Mas ainda assim tem que haver os peixes fora d'água na política, como tem que haver os peixes fora d'água em todos os lugares. Quer dizer, eles marcam a diferença. They make the difference. Se você por favor, só um minutinho, por favor. Eles fazem a diferença. Pediu, depois a Catarina de Matéia. Queria fazer uma pergunta. Voltamos para o João Gabriel. Vamos voltar um pouquinho ao tropicalismo. Desde que Rui Castro lançou o livro da Bossa Nova, o pessoal começou a falar muito de Bossa Nova, o movimento Bossa Nova. Vamos falar um pouco do movimento tropicalismo. Bossa Nova é fascinante, né? Pois é, a Bossa Nova se descobre atualmente, ou se comenta atualmente, que era mais um estilo de cantar, uma coisa que João Gilberto inventou ali no estilo de cantar, um pouco contrária ao jeito que se cantava antes, e tinha uma ideia nova, que era a ideia... Qual era a ideia do tropicalismo? O tropicalismo era uma filosofia, o tropicalismo ainda existe, o tropicalismo
O que foi para você o tropicalismo? O que você acha que ele é hoje? Eu já falei pelo menos umas 100 ou 200 vezes a respeito do tropicalismo. E cada vez que eu vou falar, eu não sei o que é. Vamos a 201, então. 201. Cada vez eu fico assim, será que é tudo isso que eu já falei? Era uma coisa, nós éramos o quê? Jovens vindos de uma formação universitária, a maioria de nós, todos ligados a um sentido de compromisso com a cultura do país, com a vida do país, com a sociedade brasileira, com a contribuição, essa coisa contributiva. Queríamos ser diferentes também, a exigência da criatividade, quer dizer, não repetir modelos, ainda que o tropicalismo tenha sido exímio em cultivar o respeito ao passado, em cultivar exatamente essa coisa do nosso acervo, da nossa história, a recuperação, a restauração de coisas importantes que tinham marcado época na vida brasileira. Então nós estávamos muito imbuídos desses impulsos todos, impulsos no sentido de uma inovação iconoclasta, por outro lado, de uma preservação respeitosa da riqueza do passado artístico, musical brasileiro, do reconhecimento da internacionalidade, da modernização do Brasil, reconhecimento da necessidade de inserir o Brasil num contexto emergente de música e de cultura e de comportamento internacionais e etc. Então tinha esses componentes todos e é difícil saber qual desses componentes prevaleceu, o que foi privilegiado, mais ou menos, quer dizer, qual foi a contribuição do tropicalismo para a música caipira, qual a contribuição do tropicalismo para o samba tradicional, ou qual a contribuição do tropicalismo para a visão extensional da cultura musical brasileira, com as inovações trazidas de fora, enfim, com as modernizações. Eu acho que em cada um desses focos a gente conseguiu fazer algumas coisas, principalmente Caetano, que é extremamente interessado numa visão pluralista e holística da cultura e extremamente capaz de focos específicos em cada uma, de aprofundar cada uma delas. Ele é muito culto, ele sabe muito das coisas, ele conhece muito da tradição de música brasileira e intui muito para onde as coisas devem caminhar em termos futuristas e tal. E a contribuição dele foi fundamental. E nós tínhamos muita admiração por aquele elan do Caetano. E basicamente, no meu caso, eu diria até mesmo Capinã e Torquato, nós éramos muito monitorados por esse entusiasmo do Caetano. Gil. E o tropicalismo, eu acho que ele vibrou nessas frequências todas por aí. Eu acho que ajudou muita coisa. Quando a gente trazia Vicente Celestino, Dalva de Oliveira... Eu acho que é desse Gil que as pessoas têm uma saudade, né? Que ficam querendo que ele... mas aí tem que ter uma saudade de mim, tem que ter saudade daquele tempo. Mas às vezes você mistura estação, né? Você ia falando em tropicalismo e começou a falar capitalismo. Aí você corrigiu. A Catarina de Maté tem uma pergunta para você. Eu queria voltar Os ismos. Eu queria voltar um pouco para a pergunta do Werneck e falar sobre as suas prioridades pessoais. Quais são elas hoje? Eu sei que não são só políticas, são ecológicas também. E politicamente, depois da Câmara, você pretende ir para onde? Olha, Flora, em casa, às vezes se aborrece muito comigo quando a gente tenta prescrutar o futuro, ver para onde as coisas vão, e ela fica, mas o que é que você quer? Tem que saber o que é que você quer fazer. Eu digo, mas eu não quero nada. Eu não tenho desejos assim, pessoais. Eu quero disponibilidade, eu quero fazer em função de realizar nas rotas do bom senso, nas rotas das expectativas ligadas ao bom senso. O que é que se quer? Por exemplo, hoje eu acho que a questão ambiental, a questão das relações da discussão entre meio ambiente, ser humano, desenvolvimento, a questão do futuro, a sustentabilidade do futuro do planeta, essas coisas todas são questões que estão preocupando abrangentemente a sociedade humana. Então, eu posso fazer alguma coisa nisso? Posso contribuir com isso? Vamos embora. Então tá legal. A discussão cultural sobre cultura, o que é cultura, o papel da cultura, a importância cada vez maior da cultura como catalisador de
tantas outras coisas na vida social, na vida econômica, enfim, e etc, etc. Então eu posso fazer alguma coisa na questão cultural? Posso. Então eu vou contribuir o que eu posso ali na cultura. Mas eu não tenho nada assim que eu queira fazer, assim, pessoalmente queira fazer. Acho que todo mundo quer ficar sentado sem fazer nada. Dormindo, como diz o Eu acho Márcio que é Medalha. isso, basicamente como Tá dando razão desejo. pro Maestro Júlio Medalha, hein? Eu acho que como desejo básico, assim, fundamental, a ideia otimizada do conforto, do bem-estar na vida, é não fazer nada. Mas a gente não pode não fazer nada. Então é como eu volto àquela questão. Então tem aqueles que dizem, eu vou fazer uma coisa. E tem aqueles outros que dizem, não, eu vou ficar disponível para fazer aquilo que pintar, aquilo com que eu possa contribuir de Só um alguma minutinho, forma. só um minutinho. O Então Gabriel é um pouco fazer assim. uma pergunta, Então eu depois a não gente tenho, volta na pra série. verdade, prioridades. Se você me perguntar, tudo bem, você não tem uma agenda para o próximo ano? Tenho. Isso que eu digo. Mas em função disso, em função de coisas, de compromissos. Mas Você vai para o exterior Eu cantar? tenho. Você vai cantar? Vou. Para onde você vai? Agora mesmo eu estou indo, devo estar pela Europa, pelos Estados Unidos, eu devo estar agora em março, no início de março, eu devo estar pela Itália, pela Mas também você vai fazer um França. programa de televisão. Vou estar provavelmente com Sting, Caetano, Isso Tom é uma coisa ecológica. em Nova York, fazendo uma coisa para o Mata Virgem, que é uma fundação da qual eu sou conselheiro, que cuida das questões indígenas aqui no Brasil, portanto já está misturado, já não é só uma coisa. Lá na Europa também eu vou encontrar com o pessoal verde, na Bélgica, o Partido Verde está articulando um encontro dos Partidos Verdes internacional aqui Vai fazer no Brasil, em televisão aqui no 92. Vou fazer televisão? Se eu vou fazer Você não vai fazer televisão. um programa de televisão? Ah, sim, o Onda Azul, nós vamos começar um programa de televisão E disco? Ô, Gil, na Manchete, em Salvador. Vou fazer um disco, estou preparando meu disco. Agora, durante esses últimos 15 dias, eu passei tocando violão, compus 2 músicas no último mês, estão com as coisas engatilhadas, outras para compor. Filho você não vai Tem um ter, né? projeto com a Orquestra Sinfônica. Tá Tá grávida? Flora está grávida. Você está sem planos, sem planos. Então eu Imagina. não preciso João de Gabriel. planos, Gil, por entendeu? favor. Quer dizer, eu não preciso ficar com cheio. muita coisa de o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer. A vida Tá está tudo me enchendo de acontecendo. coisas, a vida vai jogando coisas no meu colo, Eu não ouvi você falar Gil, em Câmara quando- Municipal aí. Só Esse Boa. moço aqui na fila. Você, em suma, Tô. você- como é que você como vereador? tô lá. Em suma, você é bom de Câmara? No sentido clássico, assim, no sentido convencional, não, porque eu não tenho tido muito cuidado em restringir o meu mandato a um modelo clássico de mandato. Ô, Gil, Até só porque eu estou pegando querendo carona também, aí, rapidinho, eu estou querendo você- marcar essa diferença também. Já que eu tenho essa amplitude, essa possibilidade de amplitude de atuação, tenho trânsito, tenho esse processo todo de nacionalização, sou muito nacional e tenho um pouco de dimensão internacional também, eu estou querendo fazer disso. Agora, por exemplo, eu estou em Boston a semana que vem, tem um encontro da Rainforest, a Mata Virgem de lá, junto com a Embaixada Brasileira, junto com um organismo americano, Cultural Survival, que vai promover um debate, uma discussão e uma avaliação pública com a imprensa dessas questões, das questões do desempenho brasileiro nessa área. Eu estou convidado e vou participar. Tem um outro congresso na Venezuela, no dia 6 de março, que eu também deverei participar, que também trata das questões, vai discutir questões ambientais na América Latina. Então, eu tenho aproveitado muito para, no momento em que, por exemplo, a ação clássica parlamentar no Brasil está muito esvaziada, não há empenho, não há vontade política suficiente, não há recursos para projetos públicos, enfim, a questão da legislação foi parcialmente esgotada com as constituintes nacional, estadual e municipais e etc. Quer dizer, tem agora, como esse lado muito dali da vida do dia a dia legislativo não tem, por essas circunstâncias todas, não é o lado assim mais evidente da vida parlamentar ultimamente, principalmente nas câmaras de vereadores. Então eu tenho aproveitado para isso, para dar
para me tornar um pouco representante, embaixador. Então eu estou indo representando a Câmara de Vereadores nesses eventos, trago contatos de lá, trago possibilidades de articulações novas, são grupos novos que estão interessados em vir colaborar, cooperar com Gil, voltando para a música um pouquinho. Então eu trabalho um pouco mais assim, eu peço período. Deixa eu acabar de explicar essa questão. Tá. Então eu peço períodos de licença. O ano passado eu tirei pelo menos 5 meses, de julho a novembro, não foi? Não, senhor, que isso? Não, senhor. Eu passei setembro todo lá, outubro Não, teve passei uma 20 época dias. que eles soltaram umas bombas contra você, Ah, exatamente isso- pela tua ausência, exatamente. né? A Bahia, né? O pessoal não reclama, Gil, dessa coisa de você ficar 5 meses fora ou tirar esses Reclama. períodos de licença longos de vez em quando? Reclama, mas reclama em nome de quê? Reclama em nome de uma... Quero que você vá bater o ponto lá. de um modo clássico de operação. Mas quer Quando dizer- eu acho mais... Por exemplo, eu duvido que se eu achasse que seria mais eficiente, que eu encontraria eficácia real, maior em ficar na Câmara de Vereadores, se o trabalho me demandasse, se a dinâmica fosse uma coisa muito mais nitidamente oferecida por aquele trabalho lá, eu preferiria ficar lá. Mas eu acho, por exemplo, ir buscar os convênios lá fora, ir buscar os contatos com a ONU, ir buscar os contatos com a área verde da Europa, com isso, com aquilo, com a Fundação Jacques Cousteau, com a Save the Harbor, Save the Bay Vamos em voltar pra Boston, música. para trazer o equivalente do processo que é necessário fazer na Baía de Todos os Santos e etc. Essas coisas todas, eu acho que alguém tem que fazer isso também. Somos 35 vereadores, eu tenho insistido nisso. Temos que ser diferenciados, nem todos têm que fazer as mesmas coisas. Quer dizer, você acha Alguns que são isso é mais setoriais, útil, a alguns são Câmara da área fora sindicalista, outros dela? representam a gestão da organização comunitária local e etc. E outros representam esse cosmopolitismo que é necessário. A Bahia não pode, nem o Brasil, nem cidade nenhuma, nem lugar nenhum do mundo, pode viver mais isolado nessa sua coisa, no melting pot, o tão decantado melting pot baiano e etc, etc. Nós não precisamos nos cosmopolitizar, nos internacionalizar e etc. Se eu posso contribuir melhor para isso, por que ficar... Gil, falando em cosmopolitismo Preso. e pegando carona naquela coisa também do Júlio Medalha, sobre o sono dos baianos. Até agora ele só dormiu no avião. O lá. Júlio Medalha não levou em consideração, quando ele falou dessa coisa da sonolência, da criatividade desses novíssimos baianos, que são o Paul Simon, né, que gravou esse videoclipe com o Olodum e com o Pelourinho, nem está pensando, nem está ouvindo, ele está e o David Byrne. Não, pera, deixa eu só terminar a pergunta. Oi, o e o Júlio. David Byrne. Não, o que vai fazer com o Júlio? Eu queria saber como é que você vê o trabalho desses novíssimos baianos, do Paul Simon e do Byrne, assim, como baiano. Quer dizer, se eles estão trazendo alguma contribuição para a música brasileira, fazendo esse tipo de coisa que eles fazem, ou se é coisa mesmo para americano ver. Eles estão reconhecendo, pelo menos, uma coisa que nós todos deveríamos fazer aqui, o Júlio Medalha e todos os outros, eles estão reconhecendo a emergência de alguma coisa, de uma força nova de caráter popular, tá entendendo? Muito pela primeira vez, como a Escola de Samba no Rio de Janeiro conseguiu, a Escola de Samba Baiana consegue se evidenciar com um trabalho original, próprio, característico, ligado à emergência dificultosa do talento de massas, que é uma coisa difícil. É difícil os meninos da periferia terem vez. Então estão tendo vez, estão veiculando seu próprio linguajar, estão veiculando sua própria... tonicidade, sua rítmica, seu modo, seu gosto e etc. Estão criando uma coisa, já tem produtos interessantes disso tudo. A atenção que o David Byrne deu a isso, o Paul Simon, etc., significam isso, atenção, olha aí, alguma coisa está acontecendo. Cadê? Quer dizer, estava na hora, por exemplo, do sinfonismo brasileiro, que o Júlio Medalha representa, também poder pensar nisso. Por que não vai fazer? O Widmer, quando estava... Widmer ainda vivo na Bahia, fez uma coisa extraordinária, pegou os Filhos de Gandhi e botou com a Orquestra Sinfônica de Salvador, fez uma coisa, embora difícil, sem recursos e etc., fez uma coisa belíssima na Bahia. Gil, entendeu? Com essa resposta, você responde também a pergunta do Hélio Ribeiro, que é um telespectador de Guaratinguetá, em São Paulo. Eu quero fazer algumas perguntas de telespectadores, que já tem um volume razoável aqui.
E 5 deles estão preocupados com a questão racial. Eles querem saber como você vê a questão racial, a segregação com o negro no Brasil. É Heloísa Machado, Antônio Santos, de Guarulhos, Roberto Schaffe, Eduardo Sucai e Leopoldo Tavares Silva. O Leopoldo, inclusive, lembra que se 70% da população é negra ou de origem africana, porque os movimentos negros são considerados sempre minoria. Posso Pois não, Sérgio, por favor. Porque eu acho que as expectativas em relação ao Gil sempre são de atitudes progressivas. Eu acho que desde a Tropicália, que a gente está falando, que foi um movimento bem radical, até o início da carreira, que se vinculou uma música Sua Roda, a um curta-metragem que era todo militante, do Thomas Farkas, né? E eu acho que, a partir daí, as pessoas têm uma exigência muito grande em relação a várias facetas suas, ecológica, política, musical. Me recordo até aquele show no Equipe, você teve um bate-boca com os estudantes na década de 70 que exigiam de você uma postura militante política bem clara, e você queria que as pessoas cantassem, dançassem, que você vinha acabado de voltar da África, onde lá as pessoas atuam politicamente e de uma maneira militante, mas continuam a dançar. Eu estou completando a pergunta porque a minha pergunta é a seguinte: o que é que um negro militante no Brasil deve fazer por sua raça? Porque isso é uma cobrança que eu vejo dos espectadores, dos telespectadores, constante, assim. Quer dizer, um artista como você deve contribuir de que maneira para a sua raça no Brasil? Bom, a gente deve contribuir da maneira que pode, da maneira mais correta possível, da maneira mais eficaz, desenvolvendo todos os potenciais que a gente pode desenvolver na sua pessoa e ao seu redor. Fazendo isso. No meu caso, eu faço música, faço tudo que eu estou falando aqui que faço, tudo que pode ser constatado que eu faço, isso tudo é contribuir para a questão da raça. Mas especificamente, quer dizer, a discussão específica sobre a questão racial no Brasil, quer dizer, essa coisa de por que num país com a maioria negra, que são pelo menos 60%, né, de negros nesse país, quer dizer, a coisa ainda estamos nessa fase negativa da queixa, da reivindicação, da denúncia e tal, e não se consegue efetivamente conquistas mais amplas. Mas está ligado ao sentido todo da coisa brasileira, quer dizer, a questão o povo negro brasileiro se confunde com o povo brasileiro. O negro não está nas elites, o negro não está nas classes dominantes, o negro não está nos detentores do poder, não está naqueles que constroem as regras do jogo e que fiscalizam a mesa do jogo. Quer dizer, então, enquanto houver apartheid social amplo, como há no Brasil, quer dizer, com concentração de renda absurda, com absoluto descaso e absoluto desprezo pela nacionalidade, com os empresários dizendo vamos embora se o Lula for eleito, outros dizendo preferimos hiperinflação com o novo ministério, quer dizer, nunca se responsabilizando, com 65% do produto nacional voltado para a remuneração do capital e apenas 35% voltado para a remuneração do trabalho, quer dizer, uma proporção inversa a qualquer país civilizado do mundo inteiro. Enquanto essas questões não entrarem em equação resolvível, a questão do negro não vai ser resolvível, porque a questão do negro se confunde com a questão do pobre, com a questão do marginalizado, com a questão do sem teto, com a questão do sem trabalho, com a questão do sem poder, com a questão do que tem o seu papel político manipulado, o seu voto comprado, seu voto desprezado e etc, etc. Então, é minoria, um pouco respondendo a pergunta do rapaz, é minoria nesse sentido, no sentido de que a gente não consegue, o movimento negro não consegue sair da fase da negação e entrar numa fase positiva de conquistas maiores, porque o contexto brasileiro não permite. Não dá, a gente não, os candidatos negros não se elegem em grande número, você não vê os professores negros sendo trazidos para as cátedras universitárias, você não vê no conjunto eclesiástico brasileiro, você não vê representações proporcionais ao número de negros.
Mas isso é uma questão complicada. Você não acha que isso Jean Rocha, por favor. é devido à mistificação do assunto aqui? Porque em outros países houve movimentos negros, em parte porque houve uma apartheid, uma discriminação oficial. No Brasil, oficialmente, é uma democracia racial. Oficialmente, não existe discriminação. Então, a tendência é confundir a questão com Sim, pobreza. Não é questão racial, é questão de pobreza. Isso é uma mistificação. Sim, esse estratagema. Porque quem é negro no Brasil sabe que é discriminado, né? Sim, Ele é esse discriminado por causa estratagema da cor. Você não acha que um movimento negro assim faz falta aqui? Quer dizer, todo mundo espera, quando melhora socialmente, vai melhorar a situação dos negros, mas os negros tinham que fazer uma coisa mais ativa também. Você não acha isso? Mas, como negros e não como pobres, como negros. Mas fazem, tentam pelo menos fazer. O movimento negro unificado, os movimentos pelo reconhecimento da grandeza cultural do negro, os movimentos pela identidade, os movimentos pelo reconhecimento das raízes africanas, o movimento pela associação, pela criação do associativismo da diáspora, as relações com povos do Caribe, as relações com povos americanos, as universidades... Uma ambiguidade muito grande no Brasil sobre essa questão. Ao mesmo tempo se fala que o Brasil é do terceiro mundo, mas também se tem um governo agora que quer ser parte do primeiro mundo. Por isso que o Brasil não conseguiu resolver essa questão. E é isso que eu estava dizendo. E aí já extrapola a questão negra. E aí já é uma questão das relações entre a classe dominante e o povo no Brasil. Que eu acho que a questão negra fica subordinada a isso. Enquanto não houver uma solução, o que eu chamei de equação possível de resolver, entre essa coisa, entre a elite, esse apartheid social. Você poderia colocar mais claramente isso. Mas como mais claramente? Porque tem que olhar cara a cara a questão de discriminação. Aqui não se confunde com problemas sociais, pobreza, etc. Então não se coloca questão de porque está confundido, porque não tem jeito de não estar confundido. Porque você pega as camadas pobres do Brasil, as camadas menos protegidas do Brasil. A maioria delas é constituída de negros. O negro se confunde com o pobre, se confunde governo, quando não tem ninguém negro no governo. Então, o poder aqui é branco. É isso. As pessoas não dizem. É isso, exatamente. Mas como eu estou dizendo, eu disse isso aqui. O movimento negro diz isso. Eu disse aqui, nós não temos generais negros, não temos padres negros em número suficiente, não temos professores universitários o brasileiro negros mais em número conhecido suficiente. Fora do Brasil é Pelé, que é um negro. Eu queria saber o que você acha do Pelé. Ele é um conhecido, ele fez a parte dele. Lugar do mundo que a gente vai, Pelé, todo mundo jogou sabe. A bola dele, conseguiu. Conseguiu. É pena que outros não tenham conseguido, que não se dê acesso, que não se dê oportunidade mais amplamente a outros negros em outras áreas. Por quê? Porque não tem escola. Completar a roda ali. Porque são marginalizados, porque estão aí, estão discriminados, não tem. Cadê? O país não assiste, a elite do país não assiste seu povo. Gil. O povo é negro, então é um povo desassistido. O povo brasileiro é um povo negro. O povo todo do Nordeste é negro, negro mestiço. Se você for contar negros e mestiços no Brasil, a gente tem o quê? Tem 70% da população. Essa população se confunde com os descamisados. Quem é que fala? Quem é que dá crédito aos descamisados? E você acha que a eleição de 2 governadores... Cadê a organização social dos descamisados? Cadê? Não tem, eles estão aí. Você acha que a eleição de 2 governadores negros no Rio Grande do Sul e no Espírito Santo representa um avanço nessa questão aí do... É evidente, podem ser gotas no oceano, mas são... Como você, como Pelé, são gotas no oceano? É isso que eu estou dizendo, mas se vai aparecendo, respondendo um pouco aquela pergunta sua e do rapaz... voltando àquilo, né? Quer dizer, como é que se contribui, o que é que nós negros podemos fazer? Fazer melhor aquilo que a gente pode fazer. Brigar pelo acesso, brigar pela representação, brigar pelas coisas. Isso a gente faz. Só que era preciso que isso fosse feito mais amplamente, mais abrangentemente em todos os setores da sociedade. Do Brasil te ocorreu alguma vez uma coisa desse tipo? Quando ele falou, eu me lembro que isso foi uma celeuma também, quando ele falou que queria ser candidato e tal, eu disse que era apoiava bacana. Ele? Foi. Gil, só um minutinho, por favor. Nós precisamos completar a roda. Até disseram que era eu que estava lançando a candidatura dele, não foi ele mesmo. Gil, Maurício Cobluz ali para fechar a roda. Maurício. Ô Gil, sem música, sem política, sem nada disso,
da vida. Há um ano atrás, a vida te passou uma pernada, seu filho sofreu um acidente, seu filho morreu. A vida muda quando a morte chega tão perto? Acho que sim. Eu acho que ela se despe um pouco mais daquela ilusão de que ela é autossuficiente, de que a vida é plenitude o tempo todo e de que talvez ela se eternize. Quer dizer, esse sonho, essa fantasia que todo indivíduo nutre de que a sua vida é eterna e que, embora se morra, nós ainda não morremos, quer dizer, e talvez não morramos. Todo mundo nutre um pouco essa, no fundo, essa esperança. Quer dizer, e a morte reiterada a cada instante ao nosso redor vai nos despindo um pouco dessa onipotência, não é? A gente vai cada vez tendo que incluir a morte no repertório da vida. Quer dizer, a morte como tema constante, como meditação, como expectativa, como perspectiva mesmo. Eu acho que a morte do Pedro, por exemplo, se já era eu muito dado a esse tipo de atitude com relação à morte, a morte do Pedro ainda insistiu mais nisso, né? Ele me fez lembrar com mais veemência, com mais cuidado, de que a morte faz parte da vida. E se vale a pena viver, então morrer vale a pena. Eu penso nisso, passo a pensar um pouco mais assim, nesse valer a pena da morte. Qual é o valor da morte? Então a gente passa a ter essa interrogação, isso passa o valor da morte, isso é essencial. Está associado, por outro lado, ao valor da velhice, está associado, e, enfim, entra em coincidência. Coincidentemente, isso é apoiado pelo que acontece, pelo que vem acontecendo na vida da gente, que é o fenecer, que é o envelhecer, que é o despir-se também das velhas energias e o vestir-se com as novas formas mais sutis, mais frágeis de energia e etc. E tal. Eu acho que dá essa contribuição. Acho que a morte contribui. A morte do Pedro, além de ser uma perda difícil, quer dizer, aquela coisa específica, aquela dor para a qual eu tive que achar os anestésicos necessários, além disso, teve essa coisa de cicatriz. Para além da dor daquele momento, a dor do corte, teve a cicatriz. Que cicatriz ficou? A cicatriz foi essa coisa que eu passo a mão todo dia na lembrança dele, na coisa dele, e lembro da minha própria morte. O Gil, com tudo isso, com tantas atividades que você tem, o telespectador Marcos Colé pergunta como você lida então com a parte espiritual. É isso, a parte espiritual está no meio de tudo isso, porque o espírito, o que é? O espírito é o substrato de tudo isso, é o que está por trás, é o invisível que está na parada da vida o tempo todo. O espiritual não está necessariamente ligado a mim, pessoa. A alma, talvez, porque está ligado aos processos mentais, às relações da mente com o corpo e tal. Mas o espírito é o que está por trás de tudo isso, é o que não se conhece, é o que talvez seja substrato para tudo o que existe, tudo que não existe, tudo que já existiu, deixou de existir, tudo que ainda virá a existir. O espírito é uma plenitude, o espírito eu não contenho o espírito é que me contém. Quer dizer, eu estou contido no meu, eu sou parte dessa coisa toda do espírito. O espírito só é parte de mim na medida em que eu sou parte de tudo que ele corta. O espírito corta tudo. Então, em tudo que eu estou fazendo está o espírito, o tempo todo. O espírito da construção, o espírito da destruição, o espírito da boa vontade, o espírito da paz, o espírito da guerra. O espírito é isso, é o fato de já ter sido, tudo já ter sido, e o fato de tudo ainda vir a ser. O espírito está nessa dimensão enorme, não é uma coisa particular, eu não localizo o meu espírito aqui ou ali ou naquilo. Não é um atributo, o espírito não é um atributo meu.
O espírito é atribuído a tudo. Astrid Fontenelle tem uma pergunta para você, por Assim, favor. pelo menos, Quero mudar de novo de assim assunto. eu tento entender. Outras pessoas podem entender. Quero de outra botar outro assunto na roda, que foi mais ou menos a última polêmica, a última celeuma que pintou para cima de você, que foi o malfadado Rock in Rio. Aconteceu uma coisa muito interessante nos bastidores, Gil. Tem tantas perguntas para fazer sobre isso, mas essa é legal. Quando o Lobão não tocou, muitos dos artistas que estavam tocando lá, artistas de segunda linha, como dizia, na própria Artplan dizia isso, não eram headlines, ficavam falando assim, mas Lobão é doidão. Aí na hora que você não tocou, houve assim um certo bate-cabeça. Pô, o Gil não tocou. Entre eles também. Você não acha que tem uma grande desunião aí no meio dessa turma que faz música no Brasil e que leva o brasileiro a passar por esse vexame de não ter palco, de não ter passagem de som, de não receber dinheiro para tocar num grande concerto daquele em que muita gente ganhou dinheiro ali dentro? O que acontece com essa turma que faz música no Brasil? Ô, Gil, Isso é da pobreza brasileira, isso é da na pergunta da indigência. Astrid, dois telespectadores, a Nelly Bortoleto, de São Caetano, e o Vitor Bernardo Oliveira, de São Paulo, também querem saber o que houve no Rock in Rio. É essa mesma questão. Isso é a pobreza nossa, é a nossa subserviência, é a nossa mentalidade colonizada, é o fato de que, historicamente, nós tenhamos que estar sujeitos a esses ciclos sempre renovados de submissão cordata aos desígnios do colonizador, os desígnios do agressor, do cara que vem de fora, do cara que tem o dinheiro, do cara que tem o meio de comunicação, do cara que tem o instrumento manipulador da cultura, do cara que tem a manipulação da informação, que tem uma manipulação da mídia, que é aquele negócio, quando os meninos, quando se paga o jabá para a música tocar no rádio, quando se paga ao produtor do programa tal da televisão, no canal A ou no canal B, para aparecer no programa de sábado, tituando o seu disco. Quando o Rock in Rio, lá, essa dimensão também prevalecia. Então estava todo mundo ali. Não pode deixar... Teve gente, eu soube, até não sei especificamente de algum caso identificado por mim, de alguém que tenha aí dito, eu vou cantar mesmo de graça, mas eu soube que teve. Não, eu quero aparecer de qualquer maneira, me bota para cantar de graça, eu vou, mesmo sem palco, mesmo sem som, qualquer coisa, eu só quero estar ali, só quero ter a possibilidade de aparecer para o país inteiro. É um bom negócio, uma audiência de milhões e milhões de pessoas aqui no Brasil e fora de lá. Quer dizer, isso nasce um pouco da nossa indigência, nós somos assim, quer dizer, nós não temos como acionar o nosso orgulho, nós não temos como acionar a nossa dignidade. Nesses momentos prevalece a síndrome do escravo. Ô, Gil, dentro desse assunto Rock in Rio... O que a gente vai Gil, fazer? Com você, o que aconteceu realmente? Que eu quero saber os dois telespectadores. Bom, eu queria só fazer uma perguntinha dentro disso, que é o seguinte, a Artplan, a empresa promotora, ela deixou vazar duas versões a respeito do que aconteceu ela com você. mentiu sobre o que aconteceu. Era exatamente Você isso que leu o queria release? saber. Eu li o release e Eles falaram que os teus na hora músicos que eu li teriam o se release, atrasado na passagem de som. pois é, o sistema todo da Artplan atrasou. Nós estávamos atrasados na passagem. Isso já foi esclarecido, eu já dei uma entrevista. Eu liguei para a direção nacional da TV Globo no dia seguinte e disse, olha, tem essa versão mentirosa e difamatória da Artplan. Eu quero o meu direito de resposta. Eu tinha convocado as televisões para uma coletiva em Salvador. A retransmissora Globo de Salvador tinha se recusado, com desculpas ainda que justificáveis, tinha se recusado a comparecer à coletiva, e eu liguei para a Central Nacional da Rede Globo e disse, olha, eu quero o direito de resposta, quero uma resposta nacional. Tem uma versão nacionalmente divulgada pela Artplan, através de um release, que foi dado à imprensa toda, todos os jornais de São Paulo, do Rio de Janeiro, etc., davam uma versão de que eu tinha ficado num bar de Ipanema com meus músicos, tomando chopp ou comendo, umas diziam que era almoçando, outras tomando chopp, enquanto que o fato é que nós estávamos lá aguardando pelo transporte da Artplan, que já estava, naquele caso, 1h30 atrasado, e no caso do equipamento que tinha que ser levado para o Maracanã, já estava 4 horas atrasado. E quando nós chegamos atrasados no Maracanã, questão de 40 minutos, o atraso se devia a uma falha lastimável de
e clamorosa de logística, não é? Comunicação, produção. Agora você vai processar a Artiplan? Não vou processar porque nós já nos acertamos. Já te pagaram o prejuízo? Já estamos Pagaram resolvidos. Gil, nós vamos precisar fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. O Roda Viva volta daqui a pouco, entrevistando hoje Gilberto Gil. Até já. Pelo menos pagaram, mas não vou... Voltamos com o Roda Viva, que hoje está entrevistando o Gilberto Gil. O Gil, no primeiro bloco a gente falou... Um momentinho, por favor. Obrigado. No primeiro bloco a gente falou muito sobre política, você falou de alguma coisa de atividade com a Embaixada Brasileira no exterior, a pobreza, os descamisados, etc. O telespectador Fortunato Alves, aqui de São Paulo, quer saber o que você pensa do presidente Fernando Collor de Mello. Olha, eu não votei nele em nenhum dos dois turnos. Quer dizer, isso pode dar um indicador da expectativa que eu teria. Quer dizer, não é o perfil de personalidade que Mas antes da eleição ele não andava de jet ski, não usava camiseta, essas coisas. Que eu entendesse que estaria munido dos elementos suficientes para gerir a complexidade do governo de um país como o Brasil agora. Quer dizer, eu acho que isso deixa muito claro. Eu votei no Brizola no primeiro turno, votei no Lula no segundo turno. Isso é um fato, quer dizer, é indicador da minha dificuldade, das dificuldades que eu achava que podiam existir na pessoa do presidente para o cargo. Agora, daí tem a segunda questão, que é ele na presidência, quer dizer, ele agora na presidência. Algumas dessas dificuldades intuídas pelo meu voto, pela minha maneira de votar, se confirmam. Quer dizer, vamos dizer assim, um certo verde para a função, um certo isolamento que já se esboçava quando mesmo os setores das elites e etc. faziam restrições, ainda que tivessem descarregado o voto nele, já naquela época faziam restrições, as escaramuças com Mário Amato, já antes das eleições, e uma certa reserva que os setores industriais e etc. faziam a personalidade do presidente. Então essa coisa se confirma um pouco com o isolamento dele e tal. Por outro lado, eu acho que eu gosto muito de ser sincero comigo mesmo e com as coisas que eu vejo. E eu acho que, por outro lado, a figura, essa coisa toda da esportividade, da coisa mais atlética, da coisa da jovialidade, da juventude e tudo mais, eu acho isso melhor do que aquela coisa de acadêmicos do Sarney. Gosto mais, eu prefiro. Dentro da questão Você cultural, cultural, sem dúvida, exatamente... Está muito PSD, não? A resposta, não? Por que PSD? Não estou muito eu. Se eu sou parecido com o PSD, o problema não é do PSD. Sou eu. Dentro da questão cultural, basicamente. Eu acho isso. E acho mais... Mas você falou das camisetas, da esportividade, etc. Que eu gosto disso como imagem... Mas como governo, ou seja, desde os cruzados... Você tinha muitos cruzados novos? Não tinha.
Os cruzados novos até o plano Collor 2, congelamento, essas coisas, quer dizer... Isso aí não é um problema dele, do governo dele, é um problema da nossa mentalidade. Esses últimos artigos do Dr. Simons, as entrevistas do Fernando Henrique Cardoso, as declarações de Fernando Henrique mostram muito claramente isso. Quer dizer, não é um problema do presidente Fernando Collor, é o problema de que a gente vem, as elites insistindo em entregar a incumbência pela solução das questões econômicas e etc. aos acadêmicos, às equipes, com uma certa coisa de confiabilidade. Vamos ver se eles preservam nossos direitos, nossas regalias e etc. Estão sempre querendo isso. A frase de um dos industriais brasileiros dizendo que ele prefere hiperinflação com outro ministério é muito esclarecedora a respeito disso. Então não importa. Tiveram medo de Brizola, tiveram medo de Lula e etc, porque iam estatizar, porque iam fazer isso e aquilo. Não era assim? Não batiam de porta em porta nas casas das pessoas nos últimos dias antes da eleição para dizer: vão tomar sua casa, se Lula for eleito vai tomar sua casa. Não era isso? Não ficam aí defendendo o neoliberalismo, o liberalismo, o conservadorismo, todas essas coisas, com medo de fantasma, de comunismo, com essas coisas. Não querem ignorar que o problema é a responsabilidade é deles, é das elites com o povo, que é uma coisa que vem se reproduzindo desde a escravidão e depois, e nas velhas repúblicas e etc, etc. Quer dizer, independe de quem está ali representando. Por que a elite brasileira quer sempre um governo para ela? Essa tem sido a história. E com o Fernando Collor a mesma coisa. Eles estão querendo que o governo seja para eles. Ô Gil, eu queria saber dentro da tua área exatamente... É isso aí. Mas o Collor quer fazer um governo para ele? Aí é que não parece estar, tá esperneando. Parece querer espernear. Outro dia, por exemplo, um menino representante do sindicato dos portuários, com essa questão da privatização dos portos, etc., foram falar comigo para que eu me solidarizasse com a luta deles pela não privatização, ou pelo menos para o aprofundamento dos estudos para a privatização, para uma privatização criteriosa, e etc, etc, etc. E eu dizia assim, ele dizia, porque o presidente está tentando, vamos ver, eu acho que essa coisa a gente precisa pensar, se a privatização é uma coisa interessante, eu acho que ele poderá encaminhar esse processo de uma forma conveniente e tal. Aí o menino do sindicato me disse assim, Gil, mas o problema é que uma personalidade como a do presidente Fernando Collor, na hora se tiver de ficar, se as coisas se encaminharem para tal ponto em que a decisão seja ficar com os empresários ou ficar com os portuários, ele fica com os empresários. Dizia ele, o menino do sindicato. Eu disse para ele, eu não sei. Nessa área da cultura, Gil, como é que você vê a atuação do governo Collor? Eu continuo um pouco com a expectativa de continuar não sabendo. Eu quero saber, eu quero ver como é. Que ele entende? João Gabriel, por favor. Gil, queria saber na área da cultura, como é que você vê a atuação do governo Collor sobre essa coisa do fim da Embrafilme? Você acha que essas coisas foram positivas no sentido que acabaram com o cabidaço de empregos ou foram negativas? Talvez isso aí, mas são justificativas muito, muito parciais, muito fracionárias. Mas como artista, como eu acho que o geral, tá tudo bem que a Embrafilme não funcionava, que a Lei Sarney, enfim, era mal traduzida, mal aplicada, isso e aquilo, tudo. Agora, o fato de não ter uma alternativa até agora, com um ano quase de governo, não ter tido uma alternativa, não ter estabelecido um processo verdadeiramente dinâmico a secretaria que ele criou para a cultura, não ter exigido do seu secretário a abertura de um diálogo amplo com a área onde o calcanhar de Aquiles, onde o cerne da questão, onde a alma do negócio é a conversa, cultura.
Cultura tem que conversar com os agentes todos, tem que sentar nas mesas com o pessoal de teatro, de cinema, de artes, disso, daquilo, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Tem que ver, tem que abrir discussões, tem que ter debates, tem que ter coisas amplas. O secretário tem se recusado sistematicamente a fazer isso. O secretário diz que cultura tem que dar lucro, senão não tem dinheiro do governo. Sim, mas vai dar lucro sem trabalhar? Vai dar lucro sem fazer as coisas? Vai dar lucro com armazém fechado? Como? Sem dizer às pessoas, sem anunciar, sem fazer reclame, sem ter produto para vender, sem investir. Em resumo, sem investimento, sem vontade política, sem determinação, sem nada dessas coisas. Então eu acho que já passou da hora para o governo Collor a questão de intervir nessa área cultural com um pouco mais... Sem contar que é super primeiro mundo você investir na cultura, né? Cultura é fundamental hoje. Cultura desemboca, a ciência precisa de cultura, o Ministério de Ciência e Tecnologia precisa de cultura, o Ministério de Ação Social precisa de cultura, o Ministério, o Ministério da Agricultura precisa de cultura, tudo é cultura. Tudo está aí, meios de comunicação, facilitação de informação, isso e aquilo. Tudo isso é, as formas de encontro, de debate, tudo isso é cultura, tudo isso está, o cinema propicia, os livros propiciam, as artes cênicas propiciam e etc. Então é preciso ter, não vai primeiro entrar no primeiro mundo sem isso aqui. Gil, o Maurício Cubruzzi tem uma pergunta para você, por favor. Gil, no final do ano passado você ganhou o Prêmio Shell pelo conjunto da sua obra, né? São quase 30 anos, né? Desde Louvação em 66 até o último, que é de 89. E você, de algum jeito, eu li, sempre torce um pouco, né? Mas de algum jeito você reconhecia que a sua obra merecia um prêmio mesmo. E a revista Veja, inclusive, me pichou, disse que eu era presunçoso, porque admitia que o prêmio era justo. Eu achei engraçado aquilo. Eu disse, mas que desserviço essa revista está prestando ao país, quer dizer, tomando essa atitude, quer dizer, tentando impor ao povo brasileiro essa visão de que um cidadão seu, realizado, não pode reconhecer essa realização que lhe é atribuída, que lhe é dada, que lhe é confessada através de um prêmio desse. Então, fiquei decepcionado com a revista Veja. Pô, mas aí tem, peraí, um minuto só. Tem esse prêmio. Aí, de repente, você pega esse prestígio todo e aluga para anúncio de calcinha. Ou seja, de repente tem um anúncio de calcinha, alguma canção sua, que certamente foi autorizada. Você acha legal isso? Eu acho que não é assim. Eu acho que as coisas não estão assim tão necessariamente. Quer dizer, essa redução que você faz, quer dizer, pega seu prestígio todo e bota no anúncio de calcinha, não é o prestígio todo. É um pedacinho da calcinha pequenininha. Além do mais, é preciso também ver que o prestígio é uma calcinha que está vindo também prestigiar o meu trabalho. Isso é uma coisa, enfim, essas coisas de fazer negócio com a arte, com a música, com o material de sua criação, é uma coisa que vem se tornando, quer dizer, há limites, há aqueles que não têm limites, nessa visão negocial, há aqueles que estabelecem limites mais ou menos elásticos. Eu não sou radical, eu tenho feito um pouco, como Tom Jobim, como Chico Buarque, como Gil, Milton Nascimento. Está em boa companhia. Tantos outros. Roberto Werneck, por favor. Gil, eu queria introduzir na nossa conversa um novo tema, que é o do processo de criação. Né? Eu me lembro que o escritor Érico Veríssimo dizia já no fim da vida que quanto mais ele escrevia, mais difícil se tornava escrever. Eu pergunto a você, nesses 30 anos de composição, como é que pesou o tempo? Quer dizer, é mais fácil hoje compor? Como é que é tudo isso? Não, é mais difícil. É mais difícil por uma série de coisas. Primeiro, pelo que já escoou. Quer dizer, muita água já rolou, quer dizer, já houve uma vazão, né? Quer dizer, como a gente é muito racional, a gente raciocina muito em termos de imagens palpáveis, quer dizer, a gente atribui a esse sentido da fonte criadora uma ideia quantificada, uma ideia de como se fosse um tanque ou a gente um pouco associa isso a uma caixa d'água, quer dizer, então tem esse primeiro aspecto, quer dizer, muita água já saiu dali, quer dizer, são 20 e tantos anos de trabalho. Por outro lado, quer dizer, tem a expectativa espiritual, quer dizer, como o espírito permeia tudo o tempo todo,
aquilo. É sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar, quer dizer, então está sempre se renovando. A expectativa é de que não há esse esvaziamento, essa vazão, no momento em que ela se dá, através das 300 músicas que já foram feitas, e etc, etc, ao mesmo tempo, aquilo está sendo cheio, está sendo reabastecido por outras coisas, quer dizer, aquele caminhão que desce do infinito e que abastece o nosso amor da canção Mar de Copacabana. Então, eu acredito muito nisso também. Mas, portanto, diria que o potencial se mantém, quer dizer, está aí, eu ainda posso vir a fazer. É fácil nesse sentido. Mete o copo na fonte que a água aparece. Agora, Gil. Agora, o processo é muito mais complicado. Como é que nasce uma música, porque primeiro, no meu caso especial, você vê que eu tenho desviado atenção muito da coisa da composição, as horas que ficava com o violão, os dias e dias absolutamente, inteiramente dedicados à música, eu tenho tirado muito isso para outras atividades. Então fica também então tem surgido esse conjunto de dificuldades, a coisa da idade, o arrefecimento da expectativa, quer dizer, a ideia competitiva muito menor, quer dizer, o sentimento competitivo, a síndrome competitiva, que é um fator muito menos presente na minha vida hoje. Quer dizer, não estou mais na corrida, não tenho mais aquela coisa do páreo, vamos começar aquele páreo, quem vai correr comigo aqui, pá! Não tem muito isso. Quando é que acabou isso? Ô, Gil, Isso vem acabando aos poucos, vem diminuindo muito nos últimos Agora, anos. Gil, Eu diria que pelo menos de uns 8 anos para cá, Você tá, depois de Gil, um Banda 1. eu queria... Ali Gil, por isso volta foi de aquilo que você falou de 82. querer pertencer ao Olimpo da MPB, foi nessa época? O que é pertencer a esse Olimpo? Pertencer a esse Olimpo era um pouco isso, ter o reconhecimento, receber o prêmio Shell, essas coisas, né? Ser considerado... Mas entrava competição também com outros com outros do Olimpo? Comigo mesmo. A competição era competição com tudo aquilo que me estimulava, a chamada santa inveja dos outros, a inveja do Caetano, a inveja do Chico, a inveja do Milton, a inveja do Edu, a inveja do Hermeto, a inveja... Você tem inveja de quem hoje? Hoje em dia não tenho inveja de ninguém. Mas, Não Gil, Acabou. dentro... Não tenho mais. Primeiro por isso, porque eu já sei que alguma coisa, aquele negócio do espírito que o menino perguntou lá, o espírito permeia a todos nós. Nós todos somos, a todos nós é atribuída uma parcela desse espírito. Eu já sei isso, já está garantido pela obra, pela história, pelo que foi fixado da minha história pessoal, pelo que passou da minha história pessoal para a história cultural do Brasil. Quer dizer, eu já sei que tenho essa coisa, já não preciso mais ficar achando, será que eu sou? Será que eu vou ser reconhecido? Mas, Gil, será que eu posso fazer como o Chico Buarque fez? Então, Pegando eu já uma carona sei que aqui, você falou inveja, posso. ciúme e tal. A Lúcia Mancini, aqui de São Paulo, ela disse que no especial seu para a Rede Manchete, você disse que o ciúme é uma coisa com a qual você não sabia lidar. Você já sabe lidar hoje com a inveja, com o ciúme? Melhor. Ainda é difícil, porque o ciúme o ciúme tem tem um caráter obliterador, quer dizer, é uma espécie de derrame cerebral na alma, né? Quer dizer, fecha tudo, fica aquela... Com ciúme você perde a visão. Emburrece. Ciúme é burrice, é cegueira. Ciumentíssima, ciumentíssima. Ciúme é cegueira, quer dizer, é aquela coisa da... Você decide ficar cego. Você já decidiu alguma vez? Já tem ficado cego? Já muitas vezes, mas tem sido muito menos ultimamente. Mas é uma Muito coisa com relação ao menos, muito amor, à mais Flora, aos frequente. filhos, ou também ciúme dos amigos, ciúme do Caetano, ciúme das Também suas coisas. tudo isso. Tá ligado a toda essa coisa de tudo que ameaça a possessão, tudo aquilo que eu possuo, toda ameaça a que escape das minhas mãos os meus pertences, aquilo falando em que me possessão, pertence. Então, hoje em dia, eu não... Primeiro porque eu não conto muito com isso, eu já não fico muito nessa expectativa negativa de que as coisas me escapem da mão. E muito porque também já não as considero como, não é, minhas, como coisas que eu tenho que segurar para que pertençam
a mim. Não, eu deixo que flutuem ao meu redor. As coisas todas estão ali, eu deixo que se estabeleça uma relação mais magnética entre eu e aquilo que me afere, aquilo que está referido a mim. Então, se eu tiver méritos, se eu tiver força, se o espírito tiver presente naquilo tudo, então a gravitação se estabelece, as coisas vão gravitar ao meu redor. Não necessariamente grudadas no meu corpo. Há distâncias relativas à necessidade de cada um desses corpos. Os corpos afetivos vão gravitando ao meu redor conforme a mulher na distância necessária, que é aquela que está ali na casa todo dia, dorme na mesma cama todo dia. Os filhos na distância necessária conforme as fases, conforme as idades e etc. Outro dia, por exemplo, eu estava diante dos meus filhos todos na Bahia agora. Quantos são, Gil? São 6. Está vindo um 7. Está vindo um 7. Foram 7, Pedrinho morreu, ficaram 6. E estavam os 6 lá em Salvador. A Nara já com o filho no colo, né, meu neto. Mais um neto. E eu cheguei da rua, era sexta-feira, eu estava todo vestido de branco, e eu cheguei da rua com a pasta, eu tinha vindo do gabinete, tinha vindo da Câmara de Vereadores. Bom de Câmara. Há poucos dias. E tinha todos aqueles testemunhos. E a Marília, que é a segunda, ela olhou assim, de repente, aquele sorriso doce, terno, olhou assim para mim e disse: puxa, meu pai, você tá igual a meu avô, porque meu pai é médico. Todo vestido de branco com essa pastinha na mão aí encostado na porta, eu estava chegando e comecei a brincar com o neto e tal. Ela disse: você tá todo meu avô, com aquela ternura e aquele reconhecimento da distância. Quer dizer, aquilo ali, naquele momento, eu senti como se tivesse havido um deslocamento entre mim e a prole. Dali, naquele momento, eu senti que eu me deslocava para uma situação um pouco mais distante deles já. Já mais próxima do meu pai. Quer dizer, ela já me via como ela vê meu pai. Quer dizer, já não mais o pai dela. Não necessariamente, quer dizer, já havia naquela dimensão, um deslocamento desse tipo. E eu fiquei meditando sobre isso, fiquei pensando, e ali naquele momento eu disse assim: pois é, os filhos estão criados. E aí vem vindo rápido E aí já vem outros. Claro. E aí não para nunca. Né? Eu queria mudar um pouco de assunto, até porque são muitas as perguntas dos telespectadores. Eles querem saber, o Carlos Alberto, de São Paulo, Luiz Barsotti, de São Paulo, Marcel Carvalho, de Belo Horizonte, Luiz Carlos Margini, de São Paulo, e Vicente Luz, de São Paulo. Eles querem saber qual a sua posição, o que você acha da guerra do Golfo Pérsico. E os dois primeiros criticam a classe artística, o Carlos Alberto e o Luiz, que até agora não se manifestou em reação a essa guerra. É muito difícil, porque todos morderam a isca. O Saddam mordeu a própria isca, o Bush mordeu a isca do Saddam. Quer dizer, se confundiram todos, entraram nesse imbróglio. Quer dizer, é uma confusão. Os Estados Unidos achando que podem recuperar depois da Guerra Fria, né, que poderiam recuperar a hegemonia, que poderiam estabelecer a New World of Order, né, como Bush diz, quer dizer, muito pretensioso, muito presunçoso, essa coisa. Ao mesmo tempo, o Saddam é uma coisa que tem aspectos de uma audácia até curiosa e interessante, por um lado, mas tem traços de uma patologia clássica do guerreiro irascível, da coisa, enfim, sabe, da guerra, da coisa, num momento em que, evidentemente, deve-se trabalhar por aspectos mais amplamente pacificadores no mundo inteiro. Quer dizer, ele vem e investe numa coisa de uma guerra. E vem os estúpidos dos aliados e etc, com aquela velha síndrome de mentalidade do quarto império, né? Com aquela coisa de sempre, vamos, uma nova guerra colonial, opa, que bom, vamos lá. É quarto império ou é petróleo? É tudo, é uma coisa cultural, é petróleo, é interesse, mas é aquele velho orgulho da coisa bárbara, é a velha herança não é mais econômico da lança. Guerra, não? Tem tudo isso, mas era uma questão econômica, a questão de petróleo, tudo bem, mas não tem aí os canais, as vias diplomáticas, as vias comerciais, as pressões, não havia o boicote, não estava lá, não podia funcionar, quer dizer, tudo, a
a falta de água, a falta de víveres e etc, etc, etc. Tudo que está acontecendo agora no Iraque não poderia ter acontecido a longo prazo se o embargo tivesse sido mantido e etc. Podia, agora não, tem que ter as bombas, tem o petróleo, tem o lobby da guerra, tem os caras que querem experimentar os brinquedos novos, Agora, Gil, os aviõezinhos tem e a coisa grande toda, e mata, e tem o instinto mesmo, destruidor, tem essa coisa que eu falava do espírito, o espírito também é, o espírito nas três pessoas da Santíssima Trindade, o espírito é o destruidor, é aquele que... Então tem esse espírito, o Espírito Santo mesmo, quando santo, ainda assim... É complicado. Então tem esse espírito, eles precisam também, tem os caráter perverso, precisam jogar as bombas mesmo, destruir, matar, precisam de sangue, precisam dessas coisas. Isso é um pouco da... Ô Gil, teve um momento que ficou meio... O resíduo da fera no ser humano. Isso tudo ficou meio próximo da tua questão ecológica, dessa questão que você tem trabalhado mais, na hora que houve aquele derramamento de óleo, o maior acidente ecológico da humanidade lá. Aí dá para você fazer alguma coisa com relação a isso, para meter a mão nessa história dessa guerra? Teve algum encontro? A gente tem a nossa pequena guerra, nós temos a nossa pequena guerra na Baía de Todos os Santos, só esse ano lá foram 2 ou 3 grandes vazamentos com consequências bem graves para a população. Não, você não está querendo dizer com isso que a gente... Vamos olhar para o nosso... Temos a nossa Petrobras. Aconteceu um lá imenso. Temos a nossa Petrobras aqui, comum, criando... Enfim, nossa querida... Nossa querida e grandiosa Petrobras, mas também com 1000 problemas. Você está dizendo querida de verdade ou acha que ela deve ser privatizada? Estou dizendo de verdade, mas estou dizendo que embora querida, embora prezada por todos nós e defendida por todos nós, também tem seus problemas, também vai lá, polui, tem os seus terminais lá que deixam o óleo vazar, tem um navio que vem abastecer e ele lava o óleo do tanque e deixa e acaba, extermina com 4, 5 quilômetros de manguezais e tira o marisco de uma população inteira, de uma ilha inteira, e etc. E não sabe direito como foi, e a responsabilidade não fica bem atribuída, e o navio foge, vai embora e fica por isso mesmo. Enfim, temos os nossos problemas aqui. Você falou de querida Petrobras, e você, desculpa, viaja muito para fora do Brasil. Ultimamente eu sinto que muito por causa da ecologia, por causa dos movimentos verdes que te movem muito, te emocionam muito. Tem sido, Quando você está fora do Brasil, você falou agora há pouco que o brasileiro não tem orgulho, o brasileiro é escravo. Quando você está fora do Brasil... Não é que não tem, ele tem dificuldade de acionar, isso. Porque aquilo é soterrado, enterrado e pisoteado o tempo todo, não se manifesta. Vai lá o negócio dos artistas no Rock in Rio, tudo... Contra. Mas quando você está fora do Brasil, você tem mais... Tudo conspira contra o orgulho. Você tem mais orgulho ou você tem mais vergonha de ser brasileiro? Não, vergonha não tenho. Não tenho vergonha nenhuma de ser brasileiro. Cara, essa história de vergonha de ser brasileiro. Se eu tivesse vergonha de ser brasileiro, não tem, porque não há nada. As questões digamos assim, que poderiam nos envergonhar no Brasil, não são questões brasileiras. São questões do ser humano. São questões da humanidade. Você vê lá o japonês, quer dizer, o coreano no Japão, ele tem que trocar de nome. Ele não pode dizer que é coreano, ele tem que esconder a qualquer preço o fato de que ele seja coreano, porque se ficarem sabendo que ele é coreano, ele corre o risco imediatamente de ser expulso, se não pelo menos de ser hostilizado. Há racismo ali. Você vê o problema agora dos árabes com Israel, está lá o problema Enfim, tá aí o escândalo internacional, $1 bilhão gastos numa guerra por dia, quer dizer, então essa vergonha não é nossa, isso não é vergonha brasileira, quer dizer, nós somos um reflexo setorial de um problema que é um problema vasto na humanidade, um problema amplo na humanidade. Uma boa hora também. Para isso não tenho vergonha, não. Se eu fosse ter vergonha, eu tinha vergonha de ser gente. Mas, Gil, você não acha que essa é uma boa hora também para os movimentos ecológicos partirem, pressionarem mais para buscas de novas formas de energia? Mas sem dúvida. Só um pouquinho, só para pegar uma carona, a telespectadora Laura Batista, aqui de São Paulo, ela disse que você tem falado muito em biocracia. Ela pergunta se você não acha que a ecologia vem sendo apropriada indiscriminadamente pelo sistema, pelos governos, pela mídia, perdendo todo o seu sentido original. Juntando um pouco na pergunta da Catarina.
Bom, que ela vem sendo apropriada como tudo quer dizer, a níveis alarmantes essa apropriação, sem dúvida. Agora, ainda resta sempre, quer dizer, o espírito mais benévolo, assim, o espírito mais íntegro do que seria a ecologia, do que seria esse sentimento da necessidade de harmonizar, de compatibilizar todos os conflitos de interesses em relação ao homem, entre homem e homem e homem e natureza, quer dizer, isso continua sendo um primado básico da ecologia. E mais ainda, eu acho que a expectativa de catástrofe e a expectativa de degradação cada vez maior pela intervenção na natureza, mesmo pelos sistemas industriais, pelos sistemas tecnológicos etc., mais bem intencionados, ainda os mais bem intencionados têm um momento em que a intervenção deles passa do ótimo para o desastroso. Quer dizer, acho que mesmo esses, os industriais, os grandes grupos, os grandes processos tecnológicos e científicos e etc., têm atribuído à ecologia um papel de respeito e um papel de resgate. Eu acho que ainda continua. Gil, não está tudo perdido, não. Não está tudo perdido porque é aquele negócio. Mas o capitalismo, eles são predadores, eles vão até o fim, eles vão acabar com tudo. Não é bem assim, não. Lá nos Estados Unidos tem um dito, inclusive, que os ecologistas usam muito, que é o seguinte: o capital precisa de um mundo para explorar. Então, portanto, tem que conservar. Se não conserva, não vai ter nada para explorar. Então, entende? A questão econômica, é uma questão da economia. Para ter alguma coisa, para tirar, é isso que a humanidade finalmente chegou. Entendeu? Para continuar tirando do planeta, para continuar tirando da natureza, sugando dela, é preciso restaurar. Quer dizer, a mãe sabe disso, que o filho suga o leite dela, mas ela tem que se alimentar. Ela tem que se alimentar, ela tem que refazer. Quer dizer, a mãe, no caso, estou assimilando a mãe à terra. Quer dizer, é preciso realimentá-la, preciso devolver a ela, devolver em carinho, devolver em afeto, devolver em respeito. Por que você acha que o Partido Verde no Brasil não pegou fogo, não é maior? Você é vereador do Partido Verde, você vai ter encontros agora com partidos verdes de outros países que são grandes e até tem um certo poder, mas aqui parece que o Partido Verde não sai do chão, não cresce, não empolga. A primeira coisa que eu acho, que eu encontro assim de imediato, é o fato de que as prioridades outras ainda são, quer dizer, o sugar ainda é mais importante no Brasil. Quer dizer, o filho não tem tempo de pensar na mãe, porque ele é tão faminto, tão necessitado de tudo. Ainda? É preciso, ainda nós estamos na fase ainda de, quer dizer, algumas das justificativas que alguns industriais dão para instalar indústrias poluentes e predadoras e etc. é essa. Nós precisamos produzir, precisamos dar emprego, precisamos produzir riqueza, mesmo que a custos ambientais, ecológicos. A famosa frase do representante brasileiro em Estocolmo, na última conferência, temos milhões de quilômetros quadrados de céu azul para poluir. Dizer, venham para nós, tragam suas indústrias. Falou isso na conferência há 20 anos atrás. Essa é a mentalidade ainda um pouco. Embora isso tenhamos evoluído muito nesse sentido nos últimos anos, mas ainda prevalece um pouco isso. As pessoas, se você disser ao operário, casos agora, por exemplo, no centro industrial, no polo petroquímico de Salvador, houve o caso de daquelas fábricas que teve vazamentos de uma substância tóxica extremamente perigosa e etc., que contaminou e que comprometeu a saúde de vários, centenas de operários e etc. Muitos dos operários, isso gente que me contou, eles viviam um drama terrível entre denunciar e apoiar as denúncias feitas pelos vereadores e pelos deputados, pelos representantes públicos e etc. contra eles, e ao mesmo tempo preservar o emprego. Eles diziam, pelo amor de Deus, vocês achem um ponto de equilíbrio nessa coisa aí, porque
Ao mesmo tempo que muitos deles, por exemplo, recusaram a mostrar o exame médico e a contaminação a que tinham sido submetidos, com medo de perder o emprego. Então é isso que eu digo, quer dizer, ainda a necessidade de sugar é muito grande, não se pode devolver ainda com maior generosidade num caso de um país Mas desse. se você é vereador, você mudou... Isso é um dos aspectos, isso é um dos aspectos. Há muitos outros, há desestímulo da parte, isso é da parte do povo, da parte da consciência popular, da parte da consciência das elites também, eles querem continuar também sugando, da mesma maneira que o operário precisa do seu emprego, eles estão muito arraigados, muito presos ao lucro, à exploração mas você imediata tem uma e tal. juventude aqui no Brasil, ao menos classe média, que teria espaço, teria disponibilidade para criar, para ser membro de um partido velho. Tem, o potencial de crescimento é muito grande. Acontece aqui, então? Nós estamos vivendo uma questão cartorial, episódica, passageira, que tem sido inibidora do processo de crescimento do partido. O partido teve o seu registro cassado, está vivendo uma polêmica, uma celeuma tribunalística, e isso está inibindo. Não pôde participar das últimas eleições. Se o Partido Verde tivesse participado das últimas eleições, teria conseguido eleger alguns representantes. Mas, Gil, a questão do registro não é uma questão um pouco burocrática também? Por exemplo, o Prona do Enéas tem registro definitivo, ocupou 1 hora na televisão esses dias. Nem por isso ele cresceu, teve alguma importância. Mas o fato, por exemplo, de podermos ter candidatos, podermos eleger representantes, podermos ter representação parlamentar, poder ter etc., 1 hora na televisão, era um seria impulsionador, importante. seria um impulsionador, seria um catalisador importante para o crescimento do partido. Teríamos escritórios instalados em todos os lugares, teríamos fóruns de debates, áreas de relacionamento onde a população poderia procurar deputados. Enfim, teríamos voz no país, estaríamos falando, nos pronunciando sobre vários temas, votando, participando das discussões sobre projeto nacional e etc. Coisa que nós estamos fazendo, mas sem fórum privilegiado, sem fóruns privilegiados, quer dizer, que são as casas parlamentares e etc. Gil, então, eu acho que isso também é um fator inibidor. Mudando um pouquinho de assunto, a Marília Medeiros, aqui de São Paulo, do Itaim, ela pergunta como você vê o uso das drogas e se você é a favor da liberação da maconha. Eu acho que a questão primeiro é uma questão muito individual, quer dizer, eu não acho que... Quando a gente tenta extrapolar para a questão social, quer dizer, interpretar uma proibição ou uma autorização de uso como uma coisa social, é muito difícil. Eu costumo dizer que, por exemplo, no caso da maconha ou de qualquer outra droga, o que deveria decidir era um plebiscito, vamos dizer assim. Se o conjunto da nacionalidade se pronuncia majoritariamente favorável, eu acho que é porque é majoritariamente favorável. Quer dizer, donas de casa, pais de família, operários, trabalhadores, estudantes, vagabundos, todos reunidos, todas as facetas da cidadania, de repente se pronunciam a favor, queremos a liberação disso ou queremos a proibição daquilo. Você liberaria? Mas a sua opinião pessoal... Qual seria o seu voto? Em princípio, eu pessoalmente acho que tudo é uma questão de foro individual. Mas você não pode responder na cédula, é foro íntimo. Você tem que votar se você é a favor ou contra. Sim ou não? Eu sou a favor da liberação. Eu sempre fui. Quer dizer, pessoalmente sempre fui. Socialmente é que eu não posso, quer dizer que eu acho, como eu sou a favor de que a maconha seja liberada, eu acho que a maconha deve ser liberada no Brasil. E as outras pessoas? Quer dizer, que acham que deve ser liberada, por isso que eu estou falando, eu estou dizendo, eu estou querendo ser democrático, ser justo, ser correto. Eu acho que isso é uma questão, eu acho que é o processo da demanda social que evolui. Quer dizer, quando houver demanda social pela liberação, ela virá, porque ela será objeto de pressão, etc, etc, etc. Enquanto não houver, eu acredito que seja difícil. Gil, nosso tempo já está se esgotando. Tenho 2 perguntas curtas aqui de telespectadores. A primeira é simples. O Hélio Celes Ribeiro, de Guaratinguetá, aqui em São Paulo, quer saber o que significa essa fitinha que você tem amarrado no pulso direito. Isso é senhor do Bonfim, isso é a cultura
baiana. E o Alexandre Trandini, aqui de São Paulo, ele pergunta o que você acha de não haver nenhum jornalista negro para te entrevistar hoje à noite no Roda Viva. É o Brasil, né? Estamos aqui no recinto das elites. Roda Viva Elite. É isso. Nós agradecemos então a presença hoje à noite no Roda Viva do Gilberto Gil, agradecemos também os nossos convidados jornalistas e o Roda Viva volta na próxima segunda-feira às 9h30 da noite. Uma boa noite a todos e até lá.